A música do Caetano Veloso resume bem o significado do que é o narcisismo, quando fala que Narciso acha feio o que não é espelho, ou seja, o que não é ele mesmo, que seria o amor excessivo, a admiração excessiva por si mesmo, né? E o egoísmo em altíssimo grau. E entre tantas doenças que existem aqui na Terra, nós temos mais essa doença da alma, chamada narcisismo. Daí você pode pensar assim, doença não, narcisismo é egoísmo mesmo, orgulho, vaidade, maldade, né? Sim, é tudo isso, na verdade. O transtorno de personalidade narcisista pode em si não ser uma doença, e sim uma questão psicológica, não é? Mas eu falo em doença da alma, porque quem é maldoso e egoísta e tem esse desequilíbrio é doente, né? No fundo sofre também, claro, como qualquer doença. Porque não há como ser assim e ser feliz. Alguém nessa condição de extremo egoísmo, de desequilíbrio, de descompensação emocional e psicológica nunca vai conseguir fazer uma conexão feliz, uma conexão empática, né? Ter um relacionamento realmente bom com quem quer que seja, e nem com ele mesmo, na verdade. E sem essa troca da energia afetiva verdadeira, nós sabemos que ninguém pode ser feliz, e nem fazer ninguém feliz, claro. O narcisista, ele não consegue amar ninguém. O único prazer dele é conseguir se impor, né, para ver os outros humilhados, porque é isso que ele faz. Só para a gente conhecer um pouco da etimologia da palavra, o narcisismo é inspirado no mito de Narciso, que significa amor excessivo à própria imagem. E segundo a mitologia grega, o Narciso era um jovem muito bonito e que despertou o amor da ninfa Eco, mas ele rejeitou esse amor e por isso ele foi condenado a se apaixonar pela sua própria imagem refletida na água. Daí ele acabou cometendo suicídio por afogamento. Quer dizer, até na mitologia nós já vemos a lei de causa e efeito agindo, né? Então, resumindo, a pessoa narcisista é aquela muito egoísta, solitária, fechada no seu próprio mundinho. A sua vida gira em torno do seu próprio umbigo porque ele não tem empatia por ninguém. Um dos traços marcantes que indicam o narcisismo é a falta de empatia praticamente total. Somente a sua imagem, sua própria imagem, interessa a ele realmente. Uma outra característica bem presente é a extrema importância que o narcisista dá para as conquistas materiais, muito mais do que qualquer outra coisa. Os bens materiais, as posses, são extremamente valorizados por ele. Ele tem extrema preocupação com a própria imagem, tem uma preocupação estética excessiva e uma grande necessidade de ser admirado pelas pessoas e que as pessoas falem isso. O narcisista não consegue se relacionar facilmente com as pessoas porque ele precisa e exige praticamente a admiração de todos, e em nenhum momento ele vai reconhecer a importância de alguém na sua vida. Ele quer ser reconhecido, mas não quer reconhecer, né? Então ele desvaloriza, né, as relações. E quem quer conviver com uma pessoa assim? Quem que aguenta? Não é difícil. Então a criatura que é narcisista, ela acredita piamente que tudo depende somente dela para dar certo, para ser bom, né? Para ser certo. E ela se acha capaz o suficiente para atingir qualquer objetivo sozinha, com seus próprios méritos. Quer dizer, não acredita na interdependência, na necessidade da união, não é, do relacionamento em si. Difícil, né? E a psicanálise considera que o excesso desses comportamentos configura o transtorno de personalidade narcisista. Para poder identificar melhor o transtorno de personalidade narcisista, eu trouxe 5 características básicas que identificam essa situação. A primeira delas é a necessidade de ser o centro das atenções, como eu falei. Então, desconfie, vamos dizer assim, de quem quer sempre ser o foco das atenções, o tempo todo, sempre chamar as coisas para ele. Ser admirado por todo mundo, aquele que deseja sempre ter privilégios especiais, quando não tem se irrita, reclama, acusa as pessoas, não é?
Se for no caso de um relacionamento, acusa a pessoa companheira de não ter dado atenção suficiente, de ter dado mais atenção para os outros, sabe? Essa situação. Aquela pessoa que interrompe sempre as conversas para trazer o foco para ela. Aquela pessoa jogadora que manipula com as palavras para que depois tudo acabe nela do jeito que ela quer. Isso é característica narcísica, não é? A segunda é a falta de empatia. A vida do narcisista gira em torno dele mesmo. Ele não se preocupa muito com os problemas das pessoas e quando ele se preocupa pode ser superficialmente, dando alguma das sábias e inteligentes sugestões dele, né, maravilhosa, e por trás disso pode estar visando a sua superioridade ou ainda obter algum ganho secundário, ou ainda usando uma máscara social para disfarçar ser o bonzinho, não é? E o terceiro é grandiosidade. O narcisista, ele se sente o cara, né? Sempre superior, tudo dele é melhor. Se ele cozinha, a comida dele é melhor. Se ele, no trabalho dele, ele é o melhor. Nas reuniões entre amigos, ele tem que ser o melhor. Ele fez algo muito especial que ninguém fez, não é? E ele é o mais inteligente. Todos à sua volta são inferiores. E ele tende a desvalorizar, não é, diminuir as conquistas dos outros. Daí o que acontece? Desvaloriza sempre as relações, por mais íntima que seja. O quarto, ele acredita ser especial. Ele vive na ilusão de que ele merece privilégios, mas só ele acha isso, né? Esse que é o problema. Ninguém mais é obrigado a achar isso, muitas vezes não concorda com isso. Então, como as pessoas nem sempre vão tratá-lo da forma que ele quer, né, de forma especial, quando ele é contrariado ou criticado, por menor que seja a crítica, um apontamento, qualquer comparação, ele se irrita sobremaneira, fica nervoso, explode facilmente, pelo simples fato de alguém não concordar com ele, com as suas opiniões, pronto, já é motivo. Isso dificulta muito as relações, não é? Porque é muito complicado conviver com alguém assim. Daí pode ocorrer das duas uma, ou a criatura se isola, ou ela procura conviver com pessoas que ela acredita que são especiais como ela, que tem alguma coisa, algum it, né? Alguma capacidade extra, né? Assim, maravilhosa. E, vamos dizer assim, as pessoas que ele pode considerar que têm uma condição melhor ou mais elevada. O quinto item seria a inveja. Como o narcisista se compara constantemente com todo mundo, com todas as pessoas, quando ele encontra alguém que seja melhor em algum aspecto, ele sente inveja. Seja ela velada ou aberta, mas ele sente inveja. Em qualquer campo, seja na habilidade da pessoa, nas suas conquistas, no que ela tem, né, nos bens materiais, no estilo de vida, na própria personalidade, na maneira da pessoa ser, ele pode sentir inveja e vai sentir. Então, observe bem esses indícios. Se você vive com alguém que tende a desvalorizar você, suas habilidades, suas coisas, seu modo de ser, uma pessoa muito crítica, fique atento. Pode ser um narcisista te invejando, querendo que você sinta baixa autoestima para alimentar a doença narcísica dele, não é? Outras vezes ele se ilude achando que os outros também podem invejá-lo, mas na maioria das vezes ele inveja as pessoas e tende a rebaixar. Mas como eu falei, o narcisista, embora ele tenha muitas falhas de personalidade, ele tem também suas fragilidades. Ele tem extrema sensibilidade à crítica, à rejeição, e apesar da sua aparência de confiança, de autoestima elevada, isso pode ser muito mais de aparência do que de realidade. Na verdade, o orgulho é muito mais a sua marca registrada, não é a vaidade, o orgulho. Os narcisistas muitas vezes têm uma fragilidade emocional subjacente. Eles aparentam essa segurança toda, mas não têm. São inseguros. Eles podem reagir de maneira muito intensa e defensiva a qualquer forma de crítica, de comparação, de comentário negativo, não é? Por mais que seja normal, por mais que faça parte, de repente, de uma situação, né? Em alguma reunião, em alguma ocasião, ele sempre vai se sentir muito ofendido e demonstrar isso. Isso porque, frequentemente, ele interpreta isso como um ataque pessoal à sua identidade perfeita, né? Maravilhosa, grandiosa,
justamente porque eles são muito orgulhosos, tá? Certamente que isso, no mais das vezes, pode vir de experiências da infância, mas também de vidas passadas. Um caráter, né, um caractere de personalidade de sombra muito negativo, de excessivo orgulho e vaidade. Além disso, pessoal, embora os narcisistas busquem muito constantemente admiração e validação dos outros, eles têm dificuldade em desenvolver relacionamentos verdadeiramente empáticos, o que pode deixá-los emocionalmente isolados, solitários, como eu falei, insatisfeitos, né, a longo prazo, insatisfeitos com a vida, inclusive pode haver perda de sentido de vida e, consequentemente, a depressão. É a lei de causa e efeito agindo, né, pessoal? Então, pode acontecer de você iniciar uma relação que parecia perfeita, muito agradável, com muita cumplicidade, né, inicialmente. Afinal, você se entregou a uma conquista, investiu muito nisso tudo mais. Então, tudo caminhava bem por um tempo, até que depois de pouco tempo, normalmente, começam as decepções e aquele sonho encantado do relacionamento perfeito que você alimentou vai indo por água abaixo. E daí vem o impacto, né, de conviver com uma pessoa assim, com um narcisista. O que pode ser extremamente doloroso e complicado, te deixar marcas muito ruins e profundas, porque conviver com alguém assim pode levar você a muitos problemas emocionais e psicológicos, e principalmente a baixa autoestima, porque é um desafio, né? Uma pessoa constantemente criticando, constantemente vendo coisas negativas, desvalorizando a relação, não sendo cúmplice. Aí isso pode causar ansiedade, depressão e até transtorno de estresse pós-traumático também. Porque o narcisista ele pode fazer com que a pessoa se sinta constantemente inadequada, desvalorizada e, consequentemente, insegura, né? Lógico. E, além disso, os comportamentos manipuladores dele podem levar a um sentimento de raiva, ressentimento, frustração muito profundos. E é claro que os relacionamentos aqui na Terra, eles são cheios de problemas, né? Porque nós somos imperfeitos ainda, cheios de conflitos. Mas o narcisismo, ele extrapola, porque se trata de um relacionamento extremamente tóxico, gente. É um dos relacionamentos mais tóxicos que existe. Então, para facilitar a identificação de você saber se está vivendo com uma pessoa narcisista, eu trouxe aqui as fases, além do apontamento das características, as fases que envolvem um relacionamento narcísico. A primeira fase é aquela do amor lindo, tá tudo perfeito, maravilhoso, né? Como eu já falei, você acha que está vivendo um conto de fadas, algo muito especial. A criatura narcisista, ela cisma com alguém, ela escolhe a sua vítima para destilar o seu veneno e alimentar a sua doença, como eu falei. Daí ele enche essa pessoa de amor, ou melhor, finge, né? Isso, demonstrando total interesse, afeição pela pessoa. Por isso que é preciso, antes de se entregar a uma relação, de acreditar muito nessa relação, conhecer bem a pessoa, observar melhor, dependendo da situação, desconfiar sim. Então é preciso tomar cuidado com quem te elogia muito cedo, né, sem te conhecer direito o tempo todo, com quem deseja mostrar sempre e gostar das mesmas coisas que você, nessa situação, né, antecipadamente, muito cedo, que sempre se mostra disponível 100%, aquele ou aquela, né, que sempre diz frases lindas que todo mundo gosta de ouvir, tipo, nunca mais vou te abandonar, gosto cada vez mais de você, nossa, como eu não te encontrei antes, acho que nós somos almas gêmeas, nós nos conhecemos de outras vidas, tenho certeza que eu já te conheço, né, tal. E logo vai se declarando, diz que te ama muito, muito cedo, e aqueles que querem até usar aliança e se casar em 1 ou 2 meses. Daí você pode pôr as barbas de molho aí, porque é bem complicado. Porque é o seguinte, das duas uma, ou se trata de uma pessoa que é muito precipitada, muito carente e imatura, ou de um narcisista mesmo. E detalhe, o narcisista pode ser uma mulher também, viu? Porque muitas pessoas acham que são somente os homens, mas não. Bom, se você passou por essa primeira fase e acreditou em tudo que o criaturo ou a criatura te falou, daí você pode desabar para a segunda fase, que é do desprezo.
Antes de explanar essa fase, eu quero pontuar que as pessoas que estão mais vulneráveis, elas são as vítimas prediletas do narcisista, viu? As pessoas que sentem desamparo, rejeição, pessoas que sofreram alguma decepção muito grande, como por exemplo a perda, né, de alguém importante, uma tristeza muito profunda, que estão tentando se recuperar, se reerguer. Enfim, as pessoas que estão fragilizadas por algum motivo, né, que estão sentindo baixa autoestima, essas pessoas podem ser vítimas ideais para o narcisista, por conta da vulnerabilidade. Bom, daí nessa segunda fase do desprezo, a criatura acredita que já fisgou a vítima de tanta adulação que ela fez. Daí, após ter conseguido fazer a conquista e ter a pessoa nas suas mãos, ele começa a desprezar a pessoa, criticando muito, diminuindo, rejeitando a pessoa sexualmente, inclusive, mostrando desinteresse sexual, não é? Piorando muito mais a estima da pessoa, que já não devia estar lá essas coisas, né? E ele faz isso com essa intenção mesmo, de destruir a autoestima da vítima, deixar ela cada vez mais vulnerável, porque daí ela não vai desejar perder aquela situação de antes, né, que parecia tão boa, tão perfeita, ela não quer perder de jeito nenhum. Daí ela vai tentar se entender, né, entender o que está acontecendo, e ela tende a começar a fazer de tudo para conseguir resgatar a primeira fase, né, que era tão perfeita para ela, que estava fazendo tão bem. E no mais das vezes o que vai acontecer? Essa pessoa vai se humilhar, né? E é onde começa o desgaste, o sofrimento, enquanto o narcisista adora, né? Satisfaz o seu ego com essa situação. Lembra que eu falei que a única vantagem maior do narcisista, o único prazer maior dele é humilhar as pessoas? Justamente para alimentar o ego, para se sentir mais, para se sentir acima dessa pessoa, por cima da carne seca, como diz o outro, né? Daí, gente, se a pessoa se permitiu vivenciar isso tudo até aqui, ela vai cair para a terceira fase, que é o abandono. Aí, após o desprezo total por parte do narcisista, após a destruição da autoestima da pessoa e de o narcisista ter sua doença totalmente alimentada de mais e mais suprimento narcísico para ele, ele descarta a pessoa. É muito triste quem se permite ficar nessa situação, nas mãos dessa criatura narcísica, porque ele não tem, né, empatia, não tem sentimento verdadeiro. Então, para ele descartar é muito fácil, né? Humilhar, desprezar e descartar, para ele é normal. Então, ficar nas mãos de uma pessoa assim, que se acha superior, mais inteligente, manipuladora, não é? E que faz isso de uma maneira tão fria, né, por nada, não tem motivo para ele terminar a relação, ele faz isso porque é tudo planejado. Então, é muito triste, é muito doloroso, por isso nós estamos falando sobre isso, até para tentarmos, né, sobre todas essas fases, características, para poder identificar. Então, ele vai colocar todos os defeitos possíveis na pessoa que antes não demonstrava ver, usa aquela famosa frase que humilha, que machuca demais: eu não te amo mais. Aí a vítima sofre muito porque estava totalmente crédula de que estava vivendo nesse amor maravilhoso, e é uma decepção muito grande. A quarta fase, que é também complicada, é da reconquista. Porque se a vítima está em muito sofrimento, uma situação muito vulnerável, ele pode conseguir realmente completar essa quarta fase. Porque uma importante característica é que o narcisista nunca termina uma relação. Eu sempre falo para os meus pacientes: cuidado com quem é muito volátil, que demonstra não saber muito o que quer. Termina uma relação, ainda mais nessas condições que nós estamos vendo aqui, não é? Com descaso, com muitas críticas, com esse desejo de humilhar a pessoa. Então eu falo sempre: cuidado com quem termina toda hora a relação, depois quer voltar e termina novamente, outra e mais outra vez, mas não te deixa ir. Quando você está indo, a pessoa te puxa, fica atrás de você, que reclama, que critica, se fazendo de vítima, de bonzinho, projetando as culpas todas em você. Você é a pessoa culpada pelo término, porque você fez isso, isso e aquilo, porque você é isso, isso e aquilo.
que não aceita que tenha defeitos e projeta tudo para você, cuidado se ele fala que não gosta mais de você ou que está em dúvida sobre os sentimentos dele, mas ele não larga o osso, ele não quer terminar a relação totalmente. Sabe aquela criatura que solta a corda, mas não larga totalmente? Quando percebe que a pessoa está se distanciando, puxa a corda novamente? É esse. E isso é uma importante característica do narcisista, viu? Essas pessoas, elas fazem isso porque elas querem ter sempre a pessoa nas mãos. Quando puder lançar a mão, que quiser aproveitar da pessoa, ter ela ali à disposição, controlando a emoção da pessoa, para poder tripudiar, poder fazer o que quer e ter a pessoa ali. Daí, a vítima dele fica ali como estepe, né? Quando faltar suprimento para o infeliz, o narcisista, ele vai voltar para tentar reconquistar e sugar mais e mais da pessoa. E se a pessoa ceder, o abuso vai ser cada vez maior nessa fase da reconquista, porque ele sabe que o que fez com a pessoa não foi suficiente. E ela se permitiu, né, se deixar fisgar novamente. Ou seja, a pessoa continua sendo presa fácil. Depois de tudo que ele fez, daí ele tem certeza de que a pessoa está super vulnerável, continua assim, né? Então, gente, a melhor maneira de lidar com essa situação é agir de maneira racional. Porque sem racionalidade, se deixando levar pelas emoções, você não se protege dessa pessoa e não investe no seu autocuidado, né? Porque você sabe que essa criatura que diz que não quer mais a relação, que tem dúvidas sobre o que sente por você e que teve capacidade de fazer isso, de agir assim com você, não te ama nem aqui nem na China. Então tem que ser racional. Você tem que se amar acima de tudo, né? Não se permitir passar por isso, ser tratado dessa forma, né? Você sabe que alguém que age dessa forma, na verdade, é alguém tóxico, vaidoso, egoísta, nada cúmplice, nada empático e que vai estraçalhar com você, com a tua vida, com o teu emocional, com o teu espiritual, com a tua autoestima, não é? Aliás, uma pessoa assim, como eu disse, não ama ninguém nem a ela mesma, porque quem se ama não precisa alimentar sua vaidade às custas da energia dos outros, à custa de tripudiar em cima dos outros. Aliás, quem se ama, quem se cuida, não investe na vaidade, mas sim na paz e na harmonia nas suas relações. Porque para realmente ser feliz é preciso viver relações amoráveis, né, empáticas, recíprocas, afetuosas, com troca de vulnerabilidade, com aceitação mútua, sem necessidade alguma de tripudiar por cima da vulnerabilidade alheia, para somente alimentar o seu ego, não. Mas eu não estou fazendo aqui apologia ao julgamento de ninguém, nem de quem seja assim, tóxico, né? Mas eu digo que é preciso aprender a se defender de relações tóxicas e abusivas, porque ninguém é obrigado a viver isso. Porque isso acaba com a sua vida e atrapalha na sua evolução, né, pessoal e espiritual. Então, gente, se você identificar que vive uma relação com uma pessoa narcisista, não ceda a essa reconquista, não se dobre a essas situações horríveis, porque o seu sofrimento vai ser garantido. E essa pessoa, que na verdade é muito infeliz, pode agir assim por muito tempo com você, por meses e até por anos, ficando no seu pé anos até você ceder, mas não deixa, negue, não se submeta a isso, veja essa pessoa como um ser tóxico que ela é. E tente se reerguer, né, longe dessa pessoa. Diga para você mesmo, eu não mereço viver isso, ser tratado dessa forma, não admita, nem que sofra com isso, porque sofrer faz parte da vida, né, sofra o tempo necessário e segue adiante. Se ame acima de tudo, cuidando, né, da sua saúde física, da sua saúde psíquica e emocional, não se permitindo ficar nas mãos das pessoas, principalmente de pessoas assim, né? Se desconecte dessa pessoa tóxica e se reconecte a você mesmo, né? Lembra que você tem potencialidades incríveis, você tem seus dons como filho, como filha de Deus que você é. Identifique esses dons e trabalhe em cima deles para que eles aumentem cada vez mais, se evidenciem cada vez mais, para que você se admire por ser quem você é, não é? E cada vez que você conseguir reagir e não se abandonar nas mãos de ninguém, principalmente de pessoas tóxicas, mais você vai ficando forte, confiante e se auto-admirando, não é?
Porque a gente não pode jamais gostar mais de alguém do que da gente mesmo. Isso é impossível. Nós nem nascemos para isso, não é? E nem é possível isso. Porque quando você não se ama, você não ama verdadeiramente uma pessoa. Você pode ter certeza que você está nas mãos dessa pessoa por um problema emocional e psicológico que você está vivendo. Então, firme o seu pensamento no sentido de não merecer ser criticado, ser usado, humilhado por ninguém. Você é a luz que Deus colocou em você e merece ser feliz. Então, se autoabrace, se autoacolha, se autovalide, não espere a validação de ninguém, não permita críticas e apontamentos negativos sobre a sua pessoa, uma vez que todos nós somos seres ainda imperfeitos, uns mais, outros menos, mas todos somos. É claro, quando alguém nos aponta alguma coisa negativa, nós devemos, claro, pensar se realmente fizemos alguma coisa errada, mas identificando que não fizemos, devemos logo retornar ao nosso estado de segurança, sabendo quem nós somos. Num mundo de imperfeições, gente, nós não devemos sofrer por ninguém dessa forma. Por pessoas que são imperfeitas também, né? Eu sempre digo, nós somos bilhões de pessoas vivendo neste planeta Terra. E você vai sofrer, vai se acabar por causa de uma pessoa? Pensa bem, isso é inteligente? Ainda mais de uma pessoa tóxica. Claro que dependendo da situação emocional e psicológica que você esteja, muitas vezes é difícil sair de uma relação abusiva. Mas nesses casos, busque ajuda, sabe? De pessoas que têm afeto por você, de amigos verdadeiros, de familiares de confiança. É primordial você estar amparado pelas pessoas. E a busca pela terapia com um profissional bom, competente, bem indicado, é muito importante, é imprescindível. É muito benéfico para você lidar com os efeitos psicológicos do abuso narcisista, não é? Passando a trabalhar melhor sua autoestima, se ressignificando tua vida, teus valores, não é? Tudo. Agora, é claro, a imperfeição faz parte deste mundo, ainda transitando para a condição de regeneração. Então, todos nós estamos aqui em construção para sermos melhores, melhores a cada dia. E a felicidade, a realização pessoal e a paz depende desse grau evolutivo, não é? Que nós podemos alcançar, claro. Por isso, você pode também identificar em você mesmo características narcisistas. Isso não é impossível, né? Isso, aliás, é bem possível. Então, talvez não um transtorno de personalidade narcisista, mas algumas características, né? Então, se questione, se observe. E caso você identifique características narcisistas em você mesmo, admita isso, aceite essa sombra, sempre é tempo de melhorar. Passe a combater essa sombra, combater o mal em si mesmo. Se auto-observe, analise as suas relações. Nós nos percebemos muito através dos nossos relacionamentos. Se as suas relações são ruins e satisfatórias, já é um sinal de alerta para você se observar, perceba bem. Não adianta sempre colocar a culpa no outro, tá? Isso é uma tendência muito natural que nós temos, mas é preciso tomar cuidado para parar de projetar nos outros e nos perceber, não é? Perceba como você tem agido, né, nos seus relacionamentos. E se você identificar em você algumas dessas características que nós vimos aqui, é sinal que você pode sim ser uma pessoa com algum grau de narcisismo. Menor, não é? Ou até, quem sabe, com um transtorno de personalidade. E é claro, como qualquer outra característica sombria da nossa alma, o narcisismo, para ser combatido, ele precisa de luz. É uma sombra que precisa ser iluminada. E essa luz só pode ser alcançada através do desejo sincero de melhorar, não é, gente? De ser ético, de ser bom, enjoar de ser ruim, enjoar de sofrer, sabe? Cansar de estar nessa situação sombria. E para isso é preciso se esforçar para combater o orgulho e o egoísmo que estão ainda na alma, né? Que são, na verdade, o princípio de todos os males da humanidade. Então, somente a aceitação do mal em si, o desejo sincero de mudar isso, através do esforço grande para fazer essas mudanças, é que pode realmente modificar esse quadro imensamente problemático e triste. Nesse sentido, é preciso buscar desenvolver a empatia, a solidariedade.
A compaixão pelo outro é o princípio do combate ao egoísmo. A compaixão precede a caridade. E a compaixão começa quando você consegue se colocar no lugar do outro. Quando você deseja ao outro aquilo que deseja a si mesmo e não deseja ao outro aquilo que você não deseja para você. Nós somos seres gregários, nós somos interdependentes por natureza, por mais forte que nós sejamos. Essa é a nossa natureza, nós somos criados assim. Então nós precisamos do outro para viver, da troca da energia emocional e espiritual com o outro, para podermos viver equilibrados, para sermos felizes. Então, gente, é bom, não só é bom, é prudente e sensato e inteligente que nós busquemos a igualdade e não a superioridade para termos saúde psíquica e emocional e, consequentemente, para sermos felizes, não é? E a busca pela ajuda terapêutica através da psicoterapia também é necessária e muito importante para que prováveis conteúdos inconscientes que possam estar fortalecendo atitudes narcisistas venham à tona e possam ser trabalhados e ressignificados, facilitando a libertação. Porque o narcisismo ele pode também ter origem, como eu falei, tanto em conflitos de vidas passadas como na infância. A ajuda espiritual também é muito importante para que seja constatado se existe alguma influência espiritual negativa que possa estar aí reforçando, não é, essas tendências e para obter ajuda na libertação dessas influências, não é? Mas mais do que tudo, a espiritualização é importante. Eu não digo religião, eu digo a espiritualização, para que a reforma moral e íntima possa ser feita, tá bom, pessoal? Então vamos aí nos autoanalisando, analisando nossos relacionamentos para podermos nos conhecer melhor, né? Porque nós somos espelhos uns dos outros, no outro nós nos conhecemos, porque como dizia o Freud, quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João. Então vamos aí identificando o que nos incomoda muito no outro, porque provavelmente tem muito de nós aí nesse incômodo, tá bom? Então é sim através dos relacionamentos que nós nos conhecemos e podemos melhorar. Nos melhorando, nós ajudamos a melhorar o outro também e ajudamos a melhorar o mundo. Não é verdade, gente? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje e vamos interagir, deixe aí seus comentários, suas opiniões, suas perguntas que nós vamos conversando. Fiquem bem, até mais.